Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre o texto dissertativo argumentativo. Então, o que seria um texto dissertativo argumentativo? É um texto que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos para influenciar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo. Daí surge o nome. Argumentativo, porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque são utilizadas explicações para justificá-la. Como sabemos, a estrutura do texto dissertativo argumentativo é dividida em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. No primeiro parágrafo será desenvolvido o tema e a tese. O tema é o assunto que será abordado no decorrer do texto, e a tese é o ponto de vista ou o seu posicionamento diante do tema. Na introdução, antes de iniciar o tema, é interessante que haja uma contextualização, ou seja, é preciso que você mencione um pouco sobre livros, filmes, momentos históricos, uma citação antes de abordar o tema. Vejamos um exemplo de uma redação do Enem 2019 que teve como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Observem que está sendo destacada essa introdução em três partes, e são essas três partes que nós iremos falar um pouquinho sobre ela agora. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Observe que o autor, nesse início, ele só fez um contextualizou o seu assunto falando do filósofo Aristóteles, mas ele ainda não entrou no tema. O tema vai começar agora nessa partezinha verde. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrado na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Observe que agora sim o autor começou a falar do tema. Ele traz a importância do cinema, e os diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil. Em seguida, ele agora vai se posicionar diante do tema, que é a problemática. Com isso, faz-se necessária a intervenção que busquem garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Então, a sua tese vai ser baseada em cima dessa garantia ao acesso de todos os cidadãos ao cinema. No desenvolvimento, serão utilizados argumentos em defesa da tese apresentada na introdução. É importante que a sua redação tenha pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento para que todos os dados, referências, citações fiquem bem claros para o leitor. Para fundamentar seus argumentos, é necessário que você utilize alguns argumentos ou algumas estratégias argumentativas para reforçar toda a ideia que foi apresentada anteriormente. Nisso você pode utilizar-se de dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações, trazer alguma alusão histórica que possa fundamentar e fortalecer ainda mais sua linha de pensamento e a sua defesa. Aqui nós temos 2 exemplos de parágrafos, onde estão sendo apresentados os argumentos, e eu destaquei para vocês em verde aí a parte de citação, que é a fundamentação de cada argumento. Por último, temos a conclusão, que apresenta uma proposta para resolver ou pelo menos encaminhar uma solução para o problema. Essa proposta de intervenção é muito importante, ela deve obedecer os direitos humanos e ela basicamente tem que ter a retomada do tema, para não perder o foco, e também algumas
algumas sugestões que vão nos auxiliar a desenvolver melhor essa conclusão. O primeiro seria os agentes, quem poderia ajudar para resolver esse problema: o governo, ONGs, mídias, a sociedade, instituição. Segundo, seria quais ações esses agentes poderiam desenvolver. E a terceira, quais são essas ações, de que forma essas ações vão contribuir para o problema. Ainda voltado para o tema da democratização do acesso ao cinema, nós temos aqui uma conclusão. Eu destaquei a parte em verde para mostrar que é a retomada do assunto, e a parte em azul está destacando o agente, que no caso foi mencionado o Ministério da Educação e da Cultura, e as ações seriam por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas. E as ações contribuiriam desse modo para que o cidadão brasileiro pudesse atingir a condição de plenitude através do conhecimento e da cultura. Então, veja que utilizando esses 3 tópicos facilita muito a conclusão da sua redação. Por hoje é só, até a próxima oportunidade, um abraço em cada um de vocês.